O Brasil encontrava-se cada vez mais dividido dentro do mundo do futebol. Muitos clubes estavam descontentes com a grande desorganização da Copa União de 1987. Além disso, agora a CBF estava numa situação muito delicada, onde uma decisão errada seria como dar um tiro no escuro. Assim, para que todos ficassem satisfeitos, a CBF apostou num campeonato mais pequeno, proporcionando para que este fosse mais competitivo. Os 24 participantes foram escolhidos tendo em conta o ranking histórico brasileiro. O formato era muito diferente, contendo duas fases, uma em pontos corridos e outra de eliminatórias. Apesar de ter sido aplicado para testar, que foi a primeira vez que foi aplicado o sistema de 3 pontos por vitória. O clube campeão desse ano foi o Bahia após vencer o Internacional. E sim, finalmente o sistema de despromoção começou a funcionar como deve de ser. Mas não por muito tempo. O ano de 1989 marcou o início de uma nova era no futebol brasileiro, com a entrada de Ricardo Teixeira para o cargo de presidente da CBF. Apesar de ter estado envolvido em esquemas de corrupção, ajudou imenso para o desenvolvimento do futebol brasileiro, pois este estava num completo caos. Ricardo Teixeira decidiu acabar com a Copa União e criar o Campeonato Brasileiro de Futebol da Primeira Divisão. O formato em si contribuiu para melhorar a competitividade dentro do torneio, e nesse ano o Vasco consagrou-se campeão em pleno Morumbi. Antes de avançar para a década seguinte, é importante falar dos diversos jogadores que encantaram o futebol brasileiro durante esse tempo. No entanto, nem tudo são flores. Nos anos seguintes, verificou-se alterações dentro do formato, visibilizando mais uma vez a instabilidade em manter um formato fixo. Em 1992, o Flamengo conquistou o título nacional, consagrando-se pentacampeão. Porém, muito devido à polêmica de 1987, a CBF não entregou o troféu das bolinhas ao Mengão. Mais tarde, em 2007, a polêmica seria novamente alimentada quando o São Paulo se consagrou pentacampeão nacional, porém também não recebeu a taça. Mas voltando para a década 90, em 1993, houve outra polêmica relacionada ao regulamento do torneio, que ficou conhecida como a primeira virada de mesa. Segundo os relatos, uns dirigentes resolveram colocar em prática um plano para pôr fim à ausência de clubes importantes no campeonato nacional. A CBF alinhou nesse plano e definiu que seriam promovidos 12 clubes em vez de 2 para a primeira divisão, e seriam despromovidos 8 clubes para a Série B, isto é, os 4 últimos clubes que ficavam nos grupos C e D eram rebaixados. É importante referir que nesses grupos estavam presentes os clubes com menos expressão nacional. Isto provocou grande revolta, mais uma vez, e forçou a CBF a voltar a modificar o regulamento no ano seguinte, voltando a serem despromovidas apenas 2 equipas. Os anos seguintes foram bastante confusos, principalmente nos formatos. O ano de 1995 ficou marcado por 2 acontecimentos marcantes. Uma foi a introdução do sistema em que cada vitória valia 3 pontos, enquanto a outra foi a polêmica arbitragem de Márcio Rezende de Freitas, na final entre Santos e Botafogo, dando o título à equipa carioca. Em 1996, ocorreu a segunda virada de mesa, onde a CBF foi pressionada por muitos dirigentes desportivos e políticos do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná para fazer de tudo para que o Fluminense e o Bragantino não fossem despromovidos para a Série B. No fim, os clubes não foram despromovidos. Além disso, na edição de 1997, foram despromovidos 4 clubes, dado que nenhum clube tinha sido despromovido no ano anterior, e um dos clubes despromovidos era o Fluminense. Até 1999, não houve mudanças significativas no formato. O ano de 1999 ficou marcado pelo caso Sandro Irozen, que prejudicou imenso o São Paulo. Este caso estava diretamente relacionado com a polêmica do regulamento da despromoção para a Série B, que funcionava através da média de pontos realizados. Mais uma vez este caso chegou aos tribunais, ao que levou a mais uma confusão. Apesar da década 90 ter ficado marcado pela falsa esperança de estabilização, o futebol brasileiro contou com vários campeões, além das diversas equipas que encantaram o público durante esse período. Perante esta grande confusão, não foi aceito pela Justiça o regulamento para a realização do Campeonato Brasileiro de 2000. Sendo assim, quem organizou o campeonato desse ano foi o Clube dos 13. A Copa João Avelange, nome atribuído à competição, teve o formato mais confuso da história do futebol brasileiro, ainda mais do que o da Copa União de 1987.
Participaram 116 clubes, e claro houve outra vez a divisão de clubes por módulos. No entanto, para não ocorrer confusões como em 1987, os clubes dos 13 deixaram bem claro que o campeão seria decidido na fase final do torneio. Vale ressaltar que esse torneio não teve rebaixamentos. No final de tudo, o Vasco foi o campeão nacional, em cima do São Caetano. Em 2001, os participantes foram as equipas do módulo azul da Copa João Avelange, e mais o Paraná e o Botafogo, para não criar mais confusões como a de 1999. O formato era composto por duas fases, uma em pontos corridos e outra em eliminatórias. Nesses 2 anos, o Atlético Paranaense e o Santos consagraram-se campeões nacionais. Em 2003, a CBF avançou, finalmente, com a proposta de um formato em pontos corridos para o Campeonato Nacional. Assim, com a admirável aprovação da maioria dos clubes, o projeto Brasileirão avançou e manteve-se ao longo dos anos até a atualidade. Então finalmente o futebol brasileiro caminhava numa direção com estabilidade e com competitividade, certo? Não. Ainda houve diversos problemas que mancharam o futebol brasileiro, como por exemplo em 2005, ano que ficou marcado pelo caso Máfia do Apito, onde envolveu alguns árbitros, que colaboravam com empresários de sites de apostas. O esquema era simples, manipular resultados para que esses investidores pudessem lucrar. Diversos jogos foram anulados e depois remarcados, além de muitas equipas terem sido severamente prejudicadas. Atenção, este caso não esteve relacionado com o jogo polêmico entre o Internacional e o Corinthians, que mais tarde contribuiu para a conquista do título pelo clube paulista. A partir de 2009, o Campeonato Brasileiro começou a ser oficialmente patrocinado por diferentes empresas. Agora fora do mundo dos negócios, vale ressaltar também todos os clubes campeões nacionais desde 2003, destacando a campanha do Flamengo em 2019, que foi considerada até hoje como a melhor campanha em sistema de pontos corridos. Em 2010, registrou-se um grande marco histórico para o futebol brasileiro, quando a CBF decidiu reconhecer finalmente a Taça Brasil e o Robertão como campeonatos nacionais. Em 2012, por conta de convocações irregulares de André Santos e Everton, o Flamengo e a Portuguesa perderam pontos, salvando o Fluminense de ser o primeiro clube da história com o estatuto de campeão nacional, a ser despromovido para a Série B. Em 2014, foi substituído o antigo troféu nacional por aquele que conhecemos atualmente. Em 2019, foi implementado o VAR no Campeonato Brasileiro, medida que dividiu opiniões entre o público e os clubes. Além disso, muito graças à inflação do mercado do futebol, foi nestes últimos anos que se verificou as maiores transferências de sempre dentro do Brasileirão. Para acabar este capítulo, tenho de fazer referência aos jogadores que marcaram o Campeonato Brasileiro durante estas quase 2 décadas de Brasileirão, como também tenho que fazer menções honrosas a certos treinadores. Devido à pandemia que vivemos atualmente, o Brasileirão da temporada de 2020 teve alterações nas datas de arranque e encerramento do campeonato. Fazendo uma breve reflexão, o Campeonato Brasileiro foi um campeonato muito instável, tendo em grande parte da sua história interferências tanto de clubes tanto de política dentro dos resultados. No entanto, o Campeonato Brasileiro é conhecido por ser o campeonato com o maior número de campeões diferentes, números que os brasileiros se devem orgulhar. Muito obrigado pessoal pelo vosso fantástico apoio que deram ao longo da realização deste projeto, que agora acabou de se tornar numa realidade. Quero agradecer a todos vocês pela ajuda que me deram tanto aqui na aba dos comentários, como por via mensagem. Também gostava de fazer uma grande menção ao CDF, ao Storytel e ao VFF, por me terem ajudado, principalmente no início, na construção deste grande roteiro. A sério, vocês ajudaram-me muito. Por fim, despeço-me pedindo a vocês que deem o like, subscrevam caso ainda não se inscreveram no canal, e partilhem ao máximo este vídeo, pois isso ajuda-me muito. Vê aqui algumas sugestões de vídeos que queiras assistir. É tudo e tchau.